Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós para mais um estudo da Palavra de Deus. Continuando ainda aí no Êxodo, né? Hoje a lição é a sarça ardente, né? Vamos entender isso, né? A introdução da lição primeiro, né? Depois nós vamos interagindo aí, né? No decorrer da semana, né? Nós já estamos, né? Queridos, vamos orar, agradecer a Deus pelo dia, pelo maná, o pão de cada dia que Ele tem nos concedido, amém? Vamos entender tudo na Bíblia, mas vamos primeiro orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais um dia de vida, pela tua graça, pela tua bondade e misericórdia e pela paciência que o Senhor tem para conosco. Nos perdoa das nossas falhas, afasta o inimigo dos nossos caminhos. Senhor nosso Deus, toma conta dos meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiverem escutando as tuas santas palavras. Que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre a casa delas e a casa dos meus irmãos também. Nos ajuda, nos afaga com teu amor, com a tua misericórdia. Te agradecemos não só pelo dia, mas por esse bendito pão de cada dia que o Senhor nos dá todo santo dia. Em nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus nos ajude, né, a compreender a palavra dele, né, irmãos? Nós precisamos muito nesses últimos dias. Etuou o Senhor. Continuou, certamente, vi do meu povo. Deus estava vendo a aflição do povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e levá-los para uma terra que mana leite e mel. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, e vamos ler aqui o verso 7, né? E o verso 8, está escrito isso aqui, ó. Disse ainda o Senhor, né? Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores. Conheço os teus sofrimentos, por causa dos clamores do povo, que estava sofrendo muito, né? Deus fez uma promessa, tá? Deus fez uma profecia, anunciando a Abraão que seu povo permanecia na terra do Egito por 400 anos. Deus, mesmo assim, nunca se esqueceu do seu povo. Deus não esquece de você. Nós somos filhos dele, povo dele, criado por ele. É que nem eu já falei, você não veio aqui para nada. Você não nasceu para nada. Quando você vê um pé de planta que ela dá flor, uma flor bonita, vamos colocar uma planta aqui, manacá, que ela dá uma flor bonita, ela não está ali por acaso. Ela não veio para nada, para ficar só ali. Não, chega o tempo dela, ela abre a flor, e você olha, vê como tu é beleza, aquela criação de Deus. Você não veio aqui para nada, meu irmão. Deus tem um propósito na tua vida. Tudo que ele fez aqui tem um propósito. Deus fez uma profecia anunciando que Abraão e que seu povo permanecia na terra do Egito por 400 anos. Deus não se esqueceu do seu povo de forma como Deus age. Deus não se esquece do seu povo e Deus também, ele age de uma forma diferente que nós pensamos, tá? Ele age nunca atrasado. Deus nunca está atrasado e também nunca está adiantado, tá? Ele age no tempo certo, viu? Assim como Jesus nasceu na plenitude dos tempos, também na plenitude dos 400 anos que aconteceu,
Deus libertou Israel do Egito. Assim como Jesus nasceu na plenitude dos tempos, na plenitude dos tempos também, de 400 anos, Deus foi lá e libertou seu povo de lá, do Egito. Deus também age na sua vida, não antes, vou dizer para você, e nem depois, tá? Mas no tempo certo, viu, queridos? Deus age na sua vida. Nem antes, nem depois. Só no tempo certo. Porque Deus sabe qual é o tempo certo. Dê tempo ao tempo que o tempo tem. Porque o tempo de Deus é um, o nosso é outro. Nós somos acelerados, apavorados, nós queremos tudo na hora. E não é bem assim. Deus também age na sua vida no tempo certo. O chamado que Deus nos faz frequentemente, hoje, mudará a direção da nossa vida. Se seguirmos a esse chamado, descobriremos que o caminho de Deus é sempre melhor. É a melhor rota que nós temos. É sempre melhor. Ainda assim, dessa forma, ainda assim, não é fácil aceitar o chamado divino, viu, queridos? Você pensa que foi fácil para Moisés? Pensa que foi fácil ali para Jonas? Não, queridos. Deus coloca todos nós à prova. Mas quando Deus determina, está acabado. Esse foi o caso de Moisés, né? Porque não é fácil, né, aceitar o chamado divino. Esse foi o caso do nosso irmão Moisés, o profeta Moisés, tá? E o seu chamado que ocorreu no encontro que o Senhor teve com ele, aonde? Na sarça ardente. Um pé de planta lá, uma sarça ardente. Embora não tivesse conhecimento das leis da combustão, Moisés sabia que estava vendo um milagre ali, porque aquela sarça ardia em fogo, mas ela não queimava. E ele vendo fogo, queimando ela toda, mas ela não queimava. Então, embora ele não entendendo sobre as experiências de combustão, ele sabia que ali estava acontecendo um milagre, tá? E esse milagre chamou a atenção dele, tá? A questão não, a questão era que o Senhor estava chamando Moisés para uma tarefa difícil. Não é fácil. Agora, será que ele atenderia o chamado? Não importando a mudança trágica que isso teria para a sua vida? Será? Queridos, no início, Moisés, ali no início, ele não recebeu muito bem essa nova realidade aí. Sabe por quê? Porque ele vivia em outra realidade. E a transformação ali seria radical, meu irmão. E ele chegou a questionar, não sou eu não, o senhor escolheu a pessoa errada para ir lá no Egito. Não é eu não. Eu não sei nem falar. Deus falou, é você mesmo. Mas, Senhor, não sei conversar. Como é que eu vou lá no Egito? O homem vai mandar me fritar lá. E ele falou, não, pode ir que eu estou com você. Você não sabe falar? Tá bom, eu mando seu irmão com você, ele fala por você e você que decide tudo.
Deus escolheu ele e acabou. Deus falou, eu estou contigo. Lembra de José? José sofreu tantas as coisas e a Bíblia fala, o Senhor estava com José. O Senhor era com José. O Senhor era com José. Em Gênesis 39. Agora, será que ele atenderia isso? Queridos, no início ele não aceitou muito bem não, tá? Essa realidade. Você deve se lembrar de situações que tinha o objetivo, mas Deus mudou os seus planos, tá? Podemos servir a Deus de muitas maneiras. Deus pode mudar os seus planos. E você seguir a Deus de várias maneiras que Deus te coloca. Tem pessoas que seguem a Deus, sabe como? Louvando. Né? Tem pessoas que servem a Deus pregando. Tem pessoas que servem a Deus visitando os órfãos e as viúvas. Tem pessoas que servem a Deus indo no hospital visitando doentes. Tem pessoas que servem a Deus fazendo a caridade para as pessoas quando estão com fome. Tem várias formas. No caso de Moisés, era uma forma. Deus precisava de um homem para ir lá no Egito e mostrar o Deus de Israel para aquele homem. Mostrar para aquele homem que ele não era o Deus da terra. Que existia um Deus que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Mostrar para aquele povo que ele estava enganado, que aquele faraó não era o Deus deles. E não é só isso. O povo lá clamava. E Deus nunca se esqueceu do seu povo. Deus ama seus filhos. Você não ama o seu? Mas seguir o chamado de Deus é fazer o que ele deseja, né? E o caminho para uma existência satisfatória e ser feliz. Porque quando você segue a Deus, você é feliz. Dentro da sua realidade de cristão, você se torna feliz. Você sabe que está seguindo um Deus verdadeiro. Mas, repito, isso não é fácil. Não é fácil. Não foi para Moisés fácil. Não é fácil para você, tá? Ou para mim, não é fácil. Mas seria uma tolice, vou colocar assim, uma bobeira, uma besteira, como nós falamos no popular, uma idiotice, vou dizer assim, tá? Seguir nosso próprio caminho. Quando Deus está nos mostrando outra direção. Não dá para se esconder de Deus, meu irmão. Jonas não conseguiu. Moisés também não. Abraão também não. E ninguém. Agora, quando nós colocamos, né, o carro na frente dos bois, querendo dar um jeitinho do nosso jeito, você começa a estragar até os planos de Deus. Até os planos de Deus você começa a estragar. Ou seja, Deus tem um plano para você e agora você se antecipou, então Deus tem que consertar tudo isso que você fez de errado e voltar, dar uma volta. O prejuízo é maior, viu, queridos? O prejuízo é maior para nós. Nós não tem que dar jeitinho. Deus não precisa do jeitinho nosso. Deus já sabe que nós precisamos. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixe Ele ir na frente.
E acabou, queridos. Lembra de Moisés? Se antecipou muito. Olha aqui, ó. A gente, quando quer dar um jeitinho da gente, a gente só faz besteira. Foi uma mudança nos planos, foi radical a mudança que teve na vida de Moisés. Por quê? Moisés era um homem que estava estudando, que estava se preparando, né? Que estava sendo abajulado, vivia uma vida de glamour. Ele estava sendo preparado para ser o novo rei do Egito, o faraó. E de repente ele vai lá, se antecipa, mata um homem, se torna um assassino e tem que sair dali, fugiu dali. E foi viver 40 anos, depois mais 40, depois mais 40, até chegar ao seu fim, que foi 120 anos. Queridos, os planos dele, quando a gente se antecipa demais, a gente colhe aquilo que a gente plantou. Deus tinha planos para ele. Deus tinha planos para Abraão. Falou que para ele e para sua mulher, Sara, ou Saraí, né? Tem pessoas que falam Saraí, né? Que daria um filho para ele. E ele foi lá, deu o seu jeitinho. E o que ia ser bom, foi bom, e ao mesmo tempo, não foi muito bom. Deus concede, cumpre sua promessa, mesmo Sara sendo, né, idosa demais para ter filho. Mas ele se deita com a sua empregada Agar, e dali nasce Ismael. E as descendências dos árabes hoje são os ismaelitas, são Israel. Tá? Os israelitas lá são descendência de Ismael. Não aceita Jesus. Amados, a gente não pode colocar os nossos desejos na frente de Deus. Nós temos que deixar Deus dirigir nossa vida. Tudo que você vai fazer, converse com Deus. Você vai comprar uma casa? Ajoelha, fala com Ele, espera vir no teu coração, vai ter alguma resposta, vai vir na sua mente o que você deve fazer. Deixa que Deus tome conta da sua vida. Você vai mudar para algum lugar? Conversa com Deus. Você vai sair de carro? Fala com Deus. Tudo é Deus. Você deixando Deus ser na sua vida, você se torna até, sabe como? Até mal visto pelas pessoas. Você seguindo a Deus, você começa a ir ao contrário do mundo. As pessoas querem fazer as coisas do jeito dela. Nós somos acelerados, queremos resolver nossos problemas do nosso jeito. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Moisés, também é o seu Deus, é o meu Deus. Tá? Deixe que Deus seja Deus na sua vida. Aleluia. Bendito seja nosso Deus, que tem uma paciência enorme conosco. Vamos continuar nessa sarça ardente ainda, na próxima lição. Tá bom? Ou é hoje à tarde, ou amanhã de manhã. Mas vamos continuar, amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus tome conta de vocês onde vocês estiverem, e que a graça do nosso Senhor esteja com vocês. Para as pessoas que estão se inscrevendo aí no meu canal, né, que Deus abençoe, né? Dá um like, dá um joinha, compartilha aí, para o algoritmo do YouTube reconhecer que o povo está gostando da palavra de Deus, e com isso vai se espalhando e você se torna um pregador. Quando você está compartilhando com as pessoas, você se torna um pregador, tá?
Você é um pregador. A recompensa vem lá do céu, meu querido. Viu, minha querida irmã? Faça a sua parte aí, tá? Compartilha, se inscreve no canal, dá um joinha aí, tá? E aí nós vamos junto, vamos discorrendo a palavra de Deus, levando a palavra de Deus, aproveitando que nós tem ainda essas condições pela internet, né? Vamos discorrendo para as pessoas que não conhecem ainda. Amém? Quanto mais você se inscreve, quanto mais você dá like, quanto mais você vai se espalhando, vai crescendo, tá? O povo de Deus, ele se multiplica, meu irmão. Tá? O povo de Deus, como nós fizemos na outra lição passada, é um povo que multiplica. Quando Deus levou seu povo, quando Deus pegou e mandou tirar Jacó de Canaã, que estava passando fome, foi lá para o Egito, se multiplicou, cresceu muito o povo de Deus, que incomodou até o faraó lá da época. O faraó bom tinha morrido e chegou outro que era mais ruim, não conhecia a história de José, e claro que conhecia, mas ele não quis relevar isso, né? E sabe o que aconteceu? Ele já estava com inveja do povo de Deus, que crescia muito. Crescia mais do que os egípcios, né? E ele já começou a ficar com medo. Então o povo de Deus tem que crescer. Porque Deus falou, passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mesmo com as perseguições, mesmo com as dificuldades, o povo de Deus cresce. Com força. Para pregar as 3 mensagens angélicas nos últimos dias. Fica na paz do Senhor e até amanhã ou hoje à tarde, tá bom? Que Deus tome conta de você, meu querido irmão. Viu, minha querida irmã? Aonde você estiver, tá? E até à tarde. Ou até amanhã de manhã. Continuar nessa sarça aí, ardente. Amém? Tchau, pessoal. Uma paz para você e que Deus ilumine os seus caminhos e tenha um bom final de semana. Tá bom? Beijo no coração. Tá? Tchau.